Pensa Brasil, Fernando Schiller. Pensa além do Brasil, porque a gente está falando de Nicolás Maduro, né? Um final de semana elétrico, nervoso, diferente. E as discussões ficaram entre os que permanecem no mundo da diplomacia, pode, não pode, os americanos podem, não podem, e a turma que ficou de olho é o seguinte: vem cá, como é que estava aquele lugar, né? O que o ditador Nicolás Maduro, ou no que o ditador Nicolás Maduro, herdando o poder de Hugo Chávez, transformou a Venezuela? Como é que vivia aquele povo? As pessoas, 20% das pessoas fugiram dali. Não é que aumentou a população em 20%, diminuiu a população, um êxodo brutal, miséria, falta de medicamentos, condições de vida precárias, não tinha vacina, não tinha remédio, tinha comida. Ou seja, um negócio complicadíssimo para discutir à luz do tudo pode ou nada pode, né, Schiller? Eu queria te ouvir sobre essa interpretação, Schiller. Tudo bem, Neg? Tudo bem, Ferretti? Olha, primeiro o ponto é esse, né? O que aconteceu? O argumento de que não deveria um país não pode intervir no outro, tem um problema da ordem jurídica internacional. Até há pouco fiz um debate aqui sobre esse tema e havia um argumento no ar, assim, bom, mas existe uma ordem jurídica internacional, ela é respeitada hoje internacionalmente, quem é que comanda essa ordem jurídica internacional? Não é? Quer dizer, isso é um valor, uma espécie de valor assim metafísico, absoluto, não é? Então, obviamente, quer dizer, não está na ordem internacional impor uma ditadura, fraudar uma eleição, não é? Tá, desrespeitar direitos humanos, botar a oposição na cadeia, não é? 7 milhões de exilados mundo afora, quase 1 milhão no Brasil. Enfim, então tá tudo muito errado nesse processo. Tanto é, e é impressionante isso, né, que a comunidade internacional não apoiou o governo Maduro e deu uma chancela discreta, né, ou nem tão discreta assim, para a intervenção americana. Quando os mais fortes aliados, aí Brasil, Colômbia, Uruguai, fazem uma nota onde não mencionam Maduro e faz o que eu chamei de um blá 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 diplomático, para não dizer nada naquela nota de ontem, domingo, a situação tá terrível. A União Europeia não fez a crítica dura, enfim, então assim, não há suporte político. A própria CELAC, imagina, os países latino-americanos se reúnem, sequer uma nota é lançada, Então, vamos lá, está legitimada a intervenção. Na prática, no mundo real da política, está legitimada a intervenção. Outro argumento. Bom, como é que se faz a transição de uma ditadura? Como é que termina uma ditadura? Alguém tem a receita para terminar uma ditadura na América Latina? O Barack Obama foi para Cuba, tentou fazer isso via diplomática. Não é? Eu me lembro que na época, o Eneg Ferretti, quando o Barack Obama foi lá para Cuba, abraçou o Raul Castro e tal, fez a diplomacia, falou na televisão cubana, desfilou pelas ruas de Havana, diz assim, bom, vamos tentar pelo o soft power, né, a conversa, o diálogo, o exemplo, pode mudar a realidade, de repente a sociedade civil se anima, etc., se faz uma transição de alguma maneira e tal. Não aconteceu nada, reforçou a ditadura cubana. O Barack Obama acabou sendo utilizado pela propaganda da ditadura cubana para reforçar a própria ditadura. Olha, então, assim, a tendência, deixando tudo como está, é que o chavismo fique mais 30, 40 anos na Venezuela. Então, óbvio que essa intervenção pontual aqui, feita por forças especiais, ela abre uma chance de uma transição. Não significa que a transição vai acontecer. E aí eu acho que é a questão real, né? Por quê? Vamos lá. Os Estados Unidos não apresentaram até agora nenhuma intenção de produzir o que a gente chama de nation building, ou seja, de uma reconstrução da democracia na Venezuela. A Venezuela teve uma grande democracia a partir da Constituição de 61. Durante 40 anos teve sucessão de presidentes com prazo, com mandato, com eleição, etc., até a eleição do Hugo Chávez.
Hugo Chávez, ele convoca uma constituinte, muda a Constituição, faz a Constituição de 99. A partir dali há uma colonização do Estado venezuelano até se criar uma espécie de Estado totalitário, não é? Caribenho, assim, um Estado autoritário e, bom, que leva às consequências que a gente conhece. Isso é um grande alerta para a América Latina. Mexer com a democracia constitucional é um enorme risco. Relativizar normas institucionais, aparelhar o judiciário, desrespeitar elementos básicos da democracia liberal no longo prazo. Vamos lá, agora se fala muito na questão do petróleo. Bom, as empresas americanas voltarão à Venezuela, como a Exxon e outras, para fazer investimentos em petróleo. São de longo prazo, né? Então você tem que investir durante muitos anos, você tem que ter muita confiança em contratos para obter um resultado depois de, sei lá, 10, 15 anos, que pague, faça esse payback dos investimentos. Isso só é viável quando há uma ordem institucional, constitucional, uma ordem jurídica confiável. Agora, Schiller... Na minha... Oi? Não, o que eu queria provocar, ainda na linha do que você está falando, tem um personagem central nessa história, que é o venezuelano, né? Que é o cidadão, é o morador, é aquele cara que paga os impostos, nasceu lá, ele tem filhos lá, ele bota os filhos na escola, aí ele não tem luz, ele não tem água, ele não tem comida, em nome de uma experiência exótica, qualquer que seja ela. E esse camarada paga a conta da falta de institucionalidade, paga a conta da falta de segurança jurídica, porque não é só o empresário que não vai. Quando o empresário não vai ter emprego, né? Não vai ter emprego, não vai ter renda. Não vai... E fica o discurso chavista ou madurista, dizendo que estão ajudando os mais pobres, em vez de não distribuir riqueza, que era o desafio venezuelano anterior, eles conseguiram distribuir a pobreza, né, Schiller? Não, é verdade, né? Agora, a questão daqui para frente, vamos lá, tem o bloqueio americano, os Estados Unidos têm a chave do bloqueio, né? Quer dizer, se as recomendações para o governo agora, da Delcy Rodrigues, né? Então você pode ter, por exemplo, um relaxamento do bloqueio, então a volta de inversões americanas e globais de vários países na Venezuela, então uma melhora da condição econômica, né? A partir dali, em algum momento, você tem as eleições, você tem que ter um novo processo constituinte. Então há uma possibilidade, essa é a melhor possibilidade, a possibilidade de ser otimista, tá certo? Então, mesmo que você não vá... O petróleo hoje vive uma baixa no mercado internacional, não tem falta de petróleo no mercado, não é? Então são projetos de longo prazo, mas reconstruir a infraestrutura da indústria do petróleo na Venezuela já vai gerar muito emprego, já vai mover a economia, abertura para concessões, parcerias, volta de investimentos. Então, tudo isso pode ser positivo. Agora, tem um outro problema, né? Um outro risco, né, Waineg Ferretti? Reforçar o próprio modelo chavista, né? Porque se os Estados Unidos quiserem fazer uma gestão consorciada com o chavismo, você corre o risco de fortalecer o movimento chavista, que hoje é a estrutura política que existe na Venezuela, que comanda todo o Estado venezuelano e a sociedade da Venezuela, a mídia da Venezuela. Né? Em que momento a Maria Corina Machado volta? Em que momento o Rutia volta? Em que momento a oposição vai se reestruturar? Em que momento vai se abrir essa via? Né? O governo americano concluiu que a oposição não tem estrutura para assumir o controle da Venezuela nesse momento. Em algum momento terá. Então, acho que o grande elemento que é fascinante nesse processo como todo, a grande curiosidade, é em que momento vai se dar a virada, se é que ela vai acontecer, na direção da democracia. Por enquanto, a palavra democracia está fora de está fora da ordem, está fora da pauta, tá certo? Em algum momento ela terá que aparecer. É isso aí. Fernando Schiller, pensando o Brasil, pensando a América Latina, pensando o mundo, lembrando, né, Schiller, que é aquilo, né? A diferença entre a Venezuela de sexta para a Venezuela de segunda é que não tem o Maduro lá. Mas é o que você disse, né? Todas as estruturas de poder continuam intactas, né? Essa reconstrução, essa reconfiguração, vão exigir muitos capítulos de um bom livro que a gente vai acompanhar, né, Schiller?
Exatamente, né? Vamos lá, não é fácil, né? Quando você tem 26 anos de chavismo, né? A oposição foi destruída, o nome do Rutia, quer dizer, da própria Corina Machado, que não pôde concorrer, era muito mais um movimento de sociedade mais desperto do que uma força política organizada, né? E como lá, o judiciário aparelhado, como é que você tem que reconstruir o judiciário? E não é só a Suprema Corte, toda a estrutura do judiciário. Tá? Você tem que refazer a Constituição da Venezuela. Isso é um processo de muitos e muitos anos. Se os Estados Unidos estão preparados ou não para conduzir esse processo, que não tem grande retrospecto internacional positivo, vamos lembrar Iraque e outros exemplos históricos, é isso que a gente vai acompanhar, mas vamos ter muito tempo para acompanhar essa longa história. Fernando Schiller, pensando no Brasil, América Latina e o mundo, volta a conversar com a gente na quinta-feira. Valeu, obrigado.